dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciana, eu sou coordenadora do Programa de Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento aqui da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E a proposta desse café da manhã é contar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa, sobre o processo seletivo, as datas, enfim, o manual já está à disposição de vocês no site. Então, a preparação, enfim, para a inscrição também. E, além disso, alguns dos nossos professores, o professor Salem, a professora Flávia, o professor Mário, vão falar um pouco de cada uma das áreas em que eles desenvolvem as suas pesquisas e orientam, e os nossos alunos e ex-alunos, que também hoje fazem parte dessa comunidade, também vão dar o depoimento deles, e depois a gente abre uma sessão de perguntas, de dúvidas, enfim, fiquem à vontade, seja para me interromper durante a minha fala, seja ao final para tirar as dúvidas, para que vocês saiam aqui, saiam desse evento com todas elas resolvidas. O nosso programa de mestrado está abrindo as inscrições agora, no dia 19. Esse ano a gente antecipou um pouco as inscrições e ampliou esse período, enfim, um pouco em decorrência aí do calendário de Copa do Mundo e também para que vocês pudessem ter um tempo maior de preparação e contato com essa bibliografia. Então, até o dia 22 de agosto, a gente está recebendo essa documentação. A prova, na verdade, são 3 etapas dentro do processo seletivo. Uma primeira etapa é a prova de inglês, onde alguns alunos serão dispensados por conta de apresentação de certificados. Todos esses certificados estão descritos no próprio manual. Essa prova é uma prova eliminatória. Um segundo momento é a prova específica, né, onde a bibliografia indicada no manual é a bibliografia exigida e, portanto, ela precisa ser lida, a prova vai ser feita a partir desta bibliografia. Essa bibliografia não é uma ilustração do que pode cair na prova. Essa bibliografia vai cair na prova e vocês vão ser cobrados a partir dessa bibliografia. Então, nesse ponto, é diferente dos outros processos seletivos, onde a bibliografia serve muito mais como uma ilustração das fontes que inspiram o nosso programa ou a prova. E uma terceira etapa, que é a realização das entrevistas a partir da prova escrita e do projeto de pesquisa que vocês entregam no momento da inscrição. Esse projeto de pesquisa tem um pequeno roteiro no manual, ele não vincula a área e nem o tema de vocês a ser desenvolvido durante o mestrado, ele não vincula a dissertação, mas ele é um requisito até para a gente poder saber qual é o contato que vocês têm ou que vocês já tiveram com pesquisa acadêmica, com pesquisa científica. Então, lá tem um pequeno roteiro, inclusive com uma bibliografia de apoio, que vocês poderão consultar para elaborar esse projeto de pesquisa, mas ele é absolutamente essencial, tanto no momento da inscrição, e ele serve de base também para essa entrevista. E aí, num último momento, com a divulgação dos aprovados e daqueles que se candidataram à Bolsa Mário Henrique Simonsen. E aí eu começo, então, a minha apresentação explicando um pouco o que é essa Bolsa Mário Henrique Simonsen. Essa bolsa está disponível para todos os alunos que ingressarem ou que se inscreverem no programa de mestrado e forem selecionados. E ela garante a gratuidade do curso, ou seja, não existe a cobrança da mensalidade. Todos vocês, no momento da inscrição, podem solicitar a bolsa. Mas o que ela implica? Isso não quer dizer que o programa seja gratuito ou que ele simplesmente não tenha nenhum custo.
Esse programa tem um custo, mas existe um financiamento da Fundação Getúlio Vargas no programa de mestrado acadêmico que garante que vocês cursem o mestrado sem o pagamento de mensalidade. Só que, para isso, eu preciso, neste programa, de uma dedicação integral de vocês ao programa. E isso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, quer dizer uma dedicação exclusiva ao curso de mestrado. E por que isso é uma exigência do programa? Porque, diferente do que acontece em outros programas de pós-graduação estrito sensu, a gente tem uma cobrança muito alta de literatura e de dedicação ao curso. E a gente quer garantir que vocês se dediquem durante esses 24 meses à formação de vocês e à formação de um público, que essa é a nossa expectativa, que é um público que pretende a carreira acadêmica, que pretende fazer parte de uma comunidade acadêmica como é a comunidade da Direito GV. Então, é para isso que a gente exige, enfim, e orienta no sentido de uma dedicação integral e, na maioria das vezes, exclusiva. É possível exercer algum tipo de atividade? É, mas isso é controlado pelo programa. Então, essas atividades elas são autorizadas pelo Conselho de Pós-Graduação e essas atividades elas têm que, de alguma forma, também contribuir para a formação acadêmica e científica de vocês. Enfim, ou atividades de pesquisa, ou atividades junto aos núcleos de pesquisa aqui da escola, com ou sem remuneração. O nosso problema não é exatamente a remuneração, o nosso problema é o quanto que vocês vão ser capazes de se dedicar ao curso. E, num primeiro ano, a dedicação é muito grande, porque a gente tem um número de disciplinas que não é tão grande assim, mas cujo conteúdo exige uma dedicação muito grande de vocês, e, num segundo ano, a possibilidade e a necessidade de vocês se dedicarem à elaboração da dissertação. Então, é por isso que a gente tem essa proposta dos alunos se dedicarem integralmente ao programa de mestrado. Além do horário, enfim, das aulas. As aulas são oferecidas na parte da manhã e na parte da tarde, o que também dificulta a dedicação a outras atividades profissionais, né? Eu posso não solicitar a bolsa e me dedicar a uma outra atividade profissional? Pode. A gente tem alguns alunos que fazem essa opção. Eles não solicitam a bolsa, eles pagam a mensalidade e continuam com a atividade profissional. O risco que existe aí é o risco de você não ter o aproveitamento e, ao final do curso, enfim, não ter aproveitado as oportunidades que a instituição oferece para vocês. E vocês vão ver que isso efetivamente é uma realidade. Então, por isso, é essa a nossa orientação, né? Como é que o curso está organizado? A gente tem uma área de concentração, que é a área de Direito e Desenvolvimento, com duas grandes linhas de pesquisa. Uma primeira linha de Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social, onde estão alocados trabalhos tanto na área de direito privado, como também na área de direito público, que mexe, enfim, ou com o mercado financeiro, ou com o investimento do Estado, ou direito administrativo, e, em alguns momentos, também o próprio direito internacional alocado ou mais direcionado para o direito internacional privado. E, de um outro lado, a linha de pesquisa, instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social, onde a gente tem estudos na área de direito constitucional, na área de direito penal. A gente também tem aqui o desenvolvimento de trabalhos no que diz respeito à teoria do direito, ao direito internacional, enfim. E a gente consegue, com este guarda-chuva, abarcar todas ou cada uma das áreas do direito.
e vocês podem ver pelo currículo dos professores vinculados ao programa de Direito e Desenvolvimento, do mestrado acadêmico, que os nossos professores produzem pesquisa e produzem conhecimento nas mais diferentes áreas. E, para além dessas duas grandes áreas, a gente tem uma área também que envolve o ensino do direito, onde todos os professores estão envolvidos em alguma medida, que é junto ao Núcleo de Metodologia de Ensino e ao Programa de Formação Docente, que é um programa obrigatório no curso do mestrado acadêmico aqui da escola. Aqui eu tenho a lista de professores, tanto na área de linha de negócios, quanto na área quanto na linha de instituições, e o professor Carlos Ari e o professor Mário, que aqui estão, têm desenvolvido e têm orientado trabalhos, seja na área de direitos dos negócios, seja na área de instituições. Enfim, eles são polivalentes e fazem muito mais do que eu, Salen e a Flávia, e, de alguma forma, navegam aí pelas duas linhas. Mas, mais uma vez, eu queria que vocês soubessem, vocês vão ter que apresentar um projeto de pesquisa vinculado a uma dessas duas linhas. O processo seletivo não possui o número de vagas determinado para cada uma das linhas, nem para cada um dos orientadores, diferente do que acontece em outros programas. Esse projeto de pesquisa, como eu falei, ele é necessário, mas ele não vincula o desenvolvimento da dissertação de vocês em uma dessas linhas. A gente tem aí um primeiro semestre, depois da aprovação, onde é definida a orientação, o professor orientador, e aonde também a gente começa, então, a pensar de uma forma mais consistente no objeto de pesquisa de vocês, junto à disciplina de metodologia de pesquisa, que hoje é feita em módulos, a partir do primeiro semestre, com a professora Maíra Machado, e que vai, então, ajudar ou servir de apoio para a elaboração e para a construção consistente desse projeto de pesquisa. Então, independentemente da área em que vocês escolherem, em que vocês se vincularem no momento da inscrição, eu tenho aí esse projeto de pesquisa não é vinculante nesse sentido. E eu queria mostrar um pouco para vocês conhecerem os trabalhos que a gente tem feito em cada uma das linhas. Então, seja, por exemplo, naquilo que diz respeito ao financiamento ou à definição de fundação, enfim, qual é a ligação entre o mundo público e o mundo privado, entre a universidade e a empresa. Um outro exemplo é a questão da responsabilidade civil dos administradores. Essa dissertação foi orientada pela professora Flávia, e mostra a nossa multidisciplinariedade na orientação e na produção de dissertações, que tem um ponto em comum, que é a concepção de direito e desenvolvimento, mas que isso não implica obrigatoriamente um engessamento ou uma única forma de pensar direito e desenvolvimento. É claro que esses trabalhos eles possuem um diferencial na medida em que a questão da metodologia, da existência de uma pesquisa, que pode ou não ser empírica, mas que tem, sim, um viés científico e acadêmico na possibilidade de produzir melhorias para o direito e para a área do direito como área do conhecimento. Uma outra dissertação, mais na área de direito administrativo, de direito público, que diz respeito às licitações. A dissertação do Daniel, que foi orientada pelo Eurico, na área de direito tributário, que vem aí junto ao núcleo de estudos tributários, produzindo
trabalhos que são trabalhos de extrema relevância e alterando aí a forma de olhar o direito tributário junto a essa noção de desenvolvimento e não só de financiamento ou de dever do cidadão. E na área de na linha de instituições, enfim, também com uma outra forma de olhar para a área pública. Aqui tem um pequeno exemplo do que a gente vem produzindo em termos de dissertação, que passa aí pela área penal, com a dissertação da Carolina, que foi orientada pela Maíra, passa sobre numa questão que também envolve teoria do direito, com a dissertação do Marco Antônio, que está aqui hoje, sobre segurança jurídica, tratar de uma questão muito mais específica, mas que também tem a ver com as linhas de instituições e como é que as instituições do direito funcionam, que é o caso da dissertação da Clarissa, e com o papel das instituições no que diz respeito à regulação, que é a dissertação do Caio no papel do Banco Central. Então, esse é apenas um pequeno exemplo das dissertações que vêm sendo produzidas pelo nosso programa. Eu convido todos vocês a fuçarem, enfim, na nossa página da internet e olharem o que os núcleos de pesquisa, onde todos os professores do programa estão vinculados e o tipo de pesquisa que esses núcleos vêm fazendo. Ali vocês também vão ter exemplos de áreas que estão sendo cobertas a partir da linha de direito e desenvolvimento, né? E vocês podem, então, conhecer melhor e perceber que a grande área do nosso mestrado de Direito e Desenvolvimento não é uma única concepção ou uma única forma de pensar o direito, mas ela encontra na sua raiz uma forma de pensar cada uma das sub-áreas do direito ou da forma tradicional pela qual o direito foi compartimentado nos cursos de direito para produzir um conhecimento científico diferenciado. E, por fim, um programa de formação docente, que é um programa obrigatório para todos os alunos, junto com a disciplina de metodologia de ensino e junto com a disciplina de introdução ao direito e desenvolvimento. Esse programa ele é exercido, ele é oferecido e a participação dos alunos no programa acontece no segundo semestre, onde a gente, dentro do núcleo de metodologia de ensino, coloca vocês, em primeiro lugar, em contato com as técnicas de ensino e com a forma de pensar o ensino do direito e, efetivamente, produz experiências onde vocês vão ser os protagonistas desse ensino. Então, a gente tem aí uma importante parceria com a Universidade São Judas, onde, no segundo semestre, os nossos alunos de mestrado vão ser professores na São Judas, dentro de um módulo de Direito e Desenvolvimento. É um curso aberto, que acontece aos finais de semana. E vocês, os alunos do programa do mestrado, são responsáveis desde a concepção do curso, então, o que eles vão abordar dentro de um curso de Direito e Desenvolvimento, até o momento de avaliação desse curso e avaliação dos alunos que participaram desse curso. Então, vocês participam de todos os momentos da concepção e da didática de um curso, isso na São Judas. E, num segundo momento, também na Sociedade Brasileira de Direito Público, onde a gente tem um convênio com eles, os alunos do programa de mestrado participam da escola de formação, dando módulos para os alunos da escola de formação, que vêm aí de diversos cursos de direito, não só em Direito e Desenvolvimento, mas também em Direito e Desenvolvimento, de uma forma que o aluno vivencie, já no seu segundo semestre do programa de mestrado, essa experiência de ser professor e de ser aquele que pensa no curso desde o momento da concepção, não pega um programa pronto,
mas vai pensar na construção de um programa de curso, na forma de avaliação, no material didático, enfim, todo o processo aí, de elaboração de um curso. E, além disso, esses alunos também estão envolvidos no Observatório do Ensino do Direito, que é o grande projeto de pesquisa dentro do Núcleo de Metodologia de Ensino hoje, que vem trabalhando com dados sobre os cursos superiores na área do direito e como é que o Brasil enfrenta essa massificação dos cursos de direito. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que automaticamente os alunos do mestrado são convidados a fazer parte e passam a integrar essa discussão sobre metodologia de ensino. Eu vou parar por aqui, passar a palavra para os meus colegas e, ao final, a gente volta, então, com as dúvidas sobre o processo seletivo e sobre o funcionamento efetivo do nosso programa. Eu queria chamar aqui o Mário Shapiro para falar um pouco da disciplina dele e dessa área de Direito e Desenvolvimento. Obrigado. Bom dia a vocês todos. Obrigado, Luciana. Vou conversar com vocês rapidamente. Eu vou dar aula logo mais, mas para apresentar para vocês o que é essa linha de Direito e Desenvolvimento, que é algo novo, né? Ou diferente, pelo menos, da forma como habitualmente a gente olha para os programas de pós-graduação no Brasil. Então eu vou dizer, minha mensagem aqui ela é muito sucinta e eu vou dizer basicamente o que é essa abordagem de Direito e Desenvolvimento e o que ela não é, né? O que é a abordagem de Direito e Desenvolvimento, né? Basicamente, ela procura fazer um diálogo, como o próprio nome diz, entre o direito, entendendo aí direito de uma forma bastante ampla, como instituições jurídicas, né, desde decisões judiciais, padrões regulatórios, contratos, tratados internacionais, mecanismos de atuação do direito na sua realidade prática, o que uma certa literatura vai chamar de direito em ação, uma tradução de law in action, ou seja como o direito ele é proposto doutrinariamente ou prescritivamente, seja como ele é manuseado pelos seus operadores de um lado, e que impacto isso causa no desenvolvimento por outro, e como que isso é impactado pelo desenvolvimento. Essa relação entre direito e desenvolvimento ela é mutuamente endógena, isto é, o tipo de direito impacta o tipo de desenvolvimento. E o tipo de desenvolvimento impacta o tipo de direito. Então, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ou menos desenvolvidos são países que têm, de um lado, sistemas jurídicos e instituições jurídicas, aplicação do direito problemáticos, o que, por sua vez, impacta o seu desenvolvimento. Por outro lado, por serem países com problemas de desenvolvimento, são países que têm menos ativos econômicos rentáveis, menos capacidade de organização política, menos capacidade de organização econômica, o que, por sua vez, impacta a capacidade de funcionamento dos seus sistemas jurídicos. Então, essa relação ela é, digamos, de mão dupla entre direito e desenvolvimento. Então, de um lado, o que esse programa quer ser? Ele quer pretender um diálogo entre essas duas, procurar entender essas conexões em diversos campos, os mais variados campos do direito, como que se dá essa relação supostamente, então, mutuamente endógena entre direito e desenvolvimento. Do lado do direito, como eu disse, desde o direito prescrito, doutrinário, previsto, até o direito efetivamente manuseado, direito em ação, do law in books ao law in action. E o desenvolvimento, quer dizer, o que nos diz respeito ao desenvolvimento? Desenvolvimento a gente vai trabalhar em duas grandes chaves, né? De um lado, um desenvolvimento econômico, que é de onde vem a discussão de desenvolvimento, né? Os países começam a discutir desenvolvimento porque eles não são desenvolvidos, e não são desenvolvidos porque eles não têm um sistema econômico funcional, até o caminhar desse debate que vai passar do desenvolvimento econômico para o desenvolvimento humano, né? Mais recentemente, nos anos 90, com a Amartya Sen. Então, se vocês forem ver toda a discussão de desenvolvimento, ela sai de um debate de mensuração de países desenvolvidos ou em desenvolvimento pelo seu PIB e vai sendo paulatinamente, essa métrica vai sendo paulatinamente incrementada por outras métricas, como, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, desenvolvimento hoje é um debate bastante complexo e polissêmico, quer dizer muita coisa. Quer dizer desenvolvimento econômico, quer dizer desenvolvimento humano, quer dizer capacidades humanas,
quer dizer respeito à regra do jogo, quer dizer Estado de Direito. Então, tem bastante... mas para fazer algo mais simples, eu diria que, de um lado, o direito, tal como prescrito ou efetivamente manuseado, de outro lado, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano, passando pelas questões de desigualdade e democracia. Esse é o campo mais macro dentro do qual a gente está aqui trabalhando. Então, pegar um exemplo aqui, talvez de uma ou outra dissertação, se a gente puder voltar ou ir para frente, não sei. Mais um. Então, por exemplo, né, a dissertação do Alexandre Pacheco, que foi meu orientando, fez uma análise da fundação da Universidade de São Carlos, né? Então, tem um problema típico no país, que é a colagem entre universidade e empresa para a geração de inovação tecnológica. E aí, o Alexandre fez um estudo sobre a fundação que existe dentro da Universidade de São Carlos e de que maneira essa fundação consegue estabelecer arranjos jurídicos, contratuais, proprietários, que estimule a formação de pesquisas produtoras de patentes, por exemplo, né? Ou o trabalho do André Rosílio, que foi orientando o Carlos Ari, mas que eu fiquei na banca e me lembro bem, né? Vou deixar o Marcos falar dele aqui, né? Qual é o modelo? Então, qual o trabalho do André aqui? Fala, olha, se a gente olhar um padrão da lei de licitações do Brasil, a gente vai perceber que houve, ao longo do tempo, uma técnica de reforma dessa lei que foi no sentido de reduzir drasticamente a discricionariedade da administração, né? Mostrando como isso vai, pegando os quatro principais estatutos de licitação que tiveram no Brasil, como que em relação aos primeiros e ao último, a Lei 8666, como que a estratégia foi de minimalizando a discricionariedade do Executivo e que problemas tem isso, né? O que essas duas dissertações nos contam, né? Nos contam exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês. Quer dizer, de um lado, olhar para o direito de uma perspectiva, aqui no caso do Pacheco, tentando descobrir o law in action, quer dizer, como é que essa fundação opera os contratos, quais são as barreiras, o que o direito atrapalha, por que se cria uma fundação e por que isso se tenta fugir do direito público para conseguir desenvolver inovação tecnológica, quer dizer, como é que isso ali na ponta funciona. E no caso do André, é uma discussão menos de law in action, né, e mais de modelos legislativos. Em ambos os casos, quer dizer, que impacto que seja a operação do direito, né, mais efetiva, seja a prescrição do direito mais modelar, que impacto isso tem, em ambos os casos, no desenvolvimento econômico, né? Por que isso impacta? E como que isso é impactado pelo desenvolvimento econômico? Por que num país que tem determinados grupos de interesse se optou por uma lei de licitações com mais contenção de discricionariedade? Então, basicamente, direito de desenvolvimento tem esta pretensão, né, de procurar olhar para essa relação do direito previsto ou em ação e para a sua relação endógena entre crescimento de um lado ou desenvolvimento humano de outro. E o que eu chamo de desenvolvimento humano aqui tem várias coisas como educação, como inclusão social, como desigualdades sociais de diversas naturezas, desigualdade de gênero, desigualdade de raça. Então, diversos tipos de trabalho, por exemplo, um trabalho sobre ação afirmativa, tipicamente um trabalho de direito de desenvolvimento. Estou ilustrando porque normalmente se pensa em desenvolvimento exclusivamente na perspectiva assim, indústria, né? Não. Um trabalho sobre ação afirmativa, um trabalho, digamos, sobre inclusão universitária, um trabalho sobre inclusão de gênero, são tipicamente trabalhos de direito de desenvolvimento. Por quê? Porque estou pensando qual arranjo jurídico pode ser mais ou menos propício para resolver um problema de desenvolvimento humano, que no caso aqui é um problema de gênero, um problema de raça, um problema de algum tipo de exclusão. Então, é mais ou menos este o campo de direito de desenvolvimento, tanto quanto eu posso aqui comunicar a vocês nesse curtíssimo espaço de tempo. O que esse programa, no entanto, não é,
né? Esse programa não é um guarda-chuva de especializações nos campos tradicionais do direito. Então, assim, vocês não encontrarão aqui um programa de mestrado no segundo qual eu faça um programa de desenvolvimento na Fundação Getúlio Vargas para me especializar em direito penal. Este não é um programa de direito penal. Este não é um programa de direito econômico. Este não é um programa de direito civil. Este não é um programa, esse é um programa de direito e desenvolvimento. O que significa que é um mestrado de pesquisa, em que vocês são convidados a pensar a partir de problemas. Então, qual é o problema? Eu vou usar um trabalho seu, mas como não é a sua dissertação, acho que tudo bem, né? Se for você, não vou contar a sua dissertação, certo? Então, por exemplo, no município de Goitacazes, certo? Não é a sua dissertação, é? Não, então tá bom. O trabalho que o Nicolai está fazendo para a minha disciplina agora de desenvolvimento. O município de Goitacazes, não é isso? É o município que mais recebe royalties do petróleo, né? Tem a exploração de petróleo. E é um município que tem um baixíssimo nível de IDH, né? Ora, que tipo de governança jurídica a gente poderia pensar para garantir que esses royalties do petróleo pagos ao município de Goitacazes seja melhor direcionado em investimentos que não gastos correntes, que não constroem capital novo naquele município, mas significam só uma manutenção de uma despesa que não leva a novos investimentos. Mais ou menos isso, né? É isso, né? Então, vejam aqui, ele está pensando claramente um problema de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, ou seja, o município tem um IDH baixo e tem uma baita receita. Bom, tem um problema aqui, né, de muitas áreas, mas tem um problema que é nosso, jurídico-institucional. Que modelagem jurídico-institucional, que governança pode ser feita para essa despesa pública, para que ela seja melhor efetivada? Como é que eu vinculo melhor essa receita? Que tipo de modelo de governança pública seria mais satisfatória? Veja que esse trabalho, eu não sei nem o que é esse trabalho, se ele é um trabalho, e também não me importa saber se ele é um trabalho de direito administrativo, se ele é um trabalho de direito financeiro, se ele é um trabalho de direito constitucional. Não é essa a preocupação. A preocupação é pensar um problema jurídico-institucional e o seu rebatimento real num problema de desenvolvimento. Portanto, é um mestrado de pesquisa, né, em que os trabalhos têm pergunta, hipótese, método, e a pretensão é responder a um trabalho científico, né, que é necessariamente interdisciplinar. Necessariamente. Então, vejam que, quando a Luciana apresentou para vocês as linhas, né, tinha um trabalho do Caio, que foi orientando do Salem, sobre Banco Central na linha de instituições, né? Por quê? Porque o Caio está discutindo controle democrático do Banco Central, accountability. Não é isso? Então, que trabalho que é esse do Caio? É um trabalho de direito financeiro, de direito econômico? Não, é um trabalho sobre o Banco Central, que está preocupado em fazer essa relação transversal entre instituições e desenvolvimento. Então, para deixar claro, para calibrar as expectativas de vocês, nós não oferecemos aqui uma especialização em caixas do direito, né? Vocês não vão sair daqui especialistas em direito societário. Talvez vocês saiam daqui sabendo muito mais direito societário do que os colegas de vocês que forem fazer especialização em direito societário ou mestrado em direito societário. Por uma razão, porque vocês vão ser convidados, a depender do tema de vocês, digamos que vocês venham a estudar algo como governança corporativa ou qualquer um desses temas relacionados ao direito societário, vocês vão organizar a pesquisa de vocês a partir de um problema e vocês vão ser convidados, mais do que convidados, instados a responder de verdade quais são os problemas. Qual é o limite do Instituto Jurídico? Não sei se eu vou se você for falar do trabalho da Ana Carolina, eu paro aqui, mas... Então, o trabalho da Ana Carolina que a Flávia orientou é, por exemplo, um trabalho sobre responsabilidade civil e mercado de capitais. A pergunta era,
a responsabilidade civil dá conta de ser um mecanismo de regulação do mercado de capitais, né? Por exemplo, se um administrador de empresa começar a fazer alguma lambança, né? Pelos institutos de responsabilidade, eu consigo impor a esse administrador sanções críveis a ponto dele se tornar, de dissuadi-lo, né, de ser um mau administrador? O que a dissertação mostra? Tem possibilidades, mas tem limites muito expressos, porque a responsabilidade tem problemas de ação coletiva, tem dificuldades de incentivos para que os acionistas processem os administradores. Então, apesar de ser um mecanismo possível, é um instituto jurídico que tem limites para dar como uma política pública regulatória do ambiente de negócios, ela tem um limite, né? E é por isso que não é necessariamente a responsabilidade a única resposta para esse tipo de situação. Mas qual é o problema da responsabilidade? Por que a responsabilidade civil aqui não consegue oferecer uma resposta cabal a essa questão? Mas veja que não é uma dissertação que está procurando discutir formalmente, né, o que é responsabilidade, de onde ela vem, quais são as suas categorias, quais são os seus tipos, qual é a sua natureza jurídica. Ou seja, não é um trabalho que está olhando para a responsabilidade descontextualizadamente. Ela está olhando para a responsabilidade a partir de um problema. Esta ferramenta resolve este problema? Por que sim e por que não? Seguramente a Ana Carolina, que estudou isso com a Flávia, tem aprendido responsabilidade muito mais de forma aprofundada do que outros colegas que tenham estudado isso de uma outra maneira mais formalista, né? Então, assim, a nossa pretensão aqui é de fazer uma análise bastante realista e pensar o direito como ele está funcionando efetivamente, como ele impacta e é impactado pelo desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. Essa é o que nós queremos fazer e o que nesse programa, e o que nós não queremos fazer é um debate formalista nas caixas tradicionais do direito, formando vocês em eu fiz um mestrado em Direito de Desenvolvimento e estudei Direito Penal. Não, vocês vão estudar as questões de direito penal, mas assim, aqui não existe a resposta. Olha, outro dia eu fiquei numa banca e o rapaz fez um trabalho sobre financiamento e não era aqui, e ele discute lá as ferramentas de financiamento. Eu falei, puxa, mas isso que você está falando aqui, isso aqui não é este contrato que você está falando aqui. E a resposta que ele me deu foi, não, mas é que meu trabalho não é sobre direito societário, eu estou no departamento de sei lá qual. Mas pouco me importa em que departamento você está, tá certo? Se você escolher um problema para resolver, resolva o problema, né? Até porque um advogado completo, um professor completo, um profissional completo em qualquer área de trabalho, não pode falar, olha, esse é um problema que não é meu, né? Precisa saber resolver o problema, ou pelo menos entender qual é o problema. Então essa é a pretensão que a gente tem aqui. E agora, com quem eu... Então tá bom. Boa sorte, espero vê-los aqui. Bom dia. Meu nome é Flávia, eu sou professora da área de Direito Privado. Boa pergunta, né? Justamente. Então, vamos dizer assim, a gente, evidentemente, usa essas rubricas tradicionais para poder se comunicar com as pessoas, né? Então, sim, eu sou professora da área de Direito Privado, mas... E gostaria que alunos interessados em fazer mestrado na área de Direito Privado viessem para o nosso programa de Direito e Desenvolvimento, né? Então, a gente precisa fazer essa ponte assim, entre as caixas tradicionais, né, as nossas categorias mentais tradicionais e esse programa, porque o que ele propõe é um novo recorte, né, dos problemas a serem estudados. E, às vezes, o que eu sinto nessas conversas que a gente tem com as pessoas interessadas em eventualmente vir para cá, é que elas sentem uma dificuldade, especialmente quem vem da área de direito civil, comercial, uma dificuldade de se identificar com o programa. Dizer assim, bom, mas tem um espaço para mim nesse programa? Eu me interesso por direito societário, né? Tem um lugar para mim? Tem.
Então, eu queria, a partir do contexto que o Mário já apresentou, falar mais especificamente para vocês o que é que nós, na área de direito privado, temos feito. Tá? Assim, dá para quem tem interesse nessa área também já imaginar que tipo de trabalho, que tipo de recorte seria possível fazer. Tá? Eu faço parte de um núcleo de pesquisa aqui na escola que se chama Direito Privado e Políticas Públicas. Talvez isso dê para vocês já um indício de como a gente imagina fazer a conexão entre o direito privado e o direito de desenvolvimento. Né? Então, nós estudamos, fazemos pesquisa e orientamos pesquisas a respeito de institutos jurídicos conhecidos como de direito privado. O que a gente muda em relação à pesquisa tradicionalmente feita em departamentos, né, no Departamento de Direito Comercial, no Departamento de Direito Civil, é o enfoque. Então, já teve o exemplo aqui do trabalho orientado por mim, né, o da Ana Carolina, esse é um caso. Posso dar para vocês outro exemplo. Tem uma aluna que fez um trabalho sobre responsabilidade civil, mas a questão dela não era simplesmente, vamos dizer, a descrição doutrinária do Instituto Jurídico da Responsabilidade Civil, mas ela queria saber se o Instituto Jurídico da Responsabilidade Civil poderia ser ou não uma boa ferramenta para lutar contra a homofobia no Brasil. Então, evidentemente que ela estudou o Instituto Jurídico da Responsabilidade Civil, inclusive problemas processuais. Tá? Então, já não é só direito material, entrou direito processual também. E, na verdade, ela estava se inserindo num debate jurídico que acontece hoje no Poder Legislativo sobre se nós devemos ou não criminalizar a homofobia. Então, veja, ela estava com um trabalho de responsabilidade civil, entrando num debate jurídico-político que hoje gira em torno da criminalização. Então, ela teve que fazer também uma comparação, né? Se ela vê assim, qual é o potencial que a responsabilidade civil tem para o combate à homofobia, ela fez uma comparação desse potencial com o potencial da responsabilidade criminal. Então, aí a gente vê também como o aluno que se interessa por responsabilidade civil, por um instituto de direito privado, quando se envolve num trabalho de direito e desenvolvimento, de fato, acaba com uma pesquisa interdisciplinar, né? Se a gente for comparar com a nossa divisão tradicional de disciplinas. Né? Então, se alguém perguntasse para ela, o seu trabalho é de direito civil? Sim, mas não só, também era de direito criminal, de maneira que, enfim, quem se interessar por esse mestrado tem que estar disponível para esse desafio. O que eu posso dizer é que o resultado é bastante estimulante do ponto de vista intelectual e também a gente tem a sensação de estar, de fato, tocando em questões relevantes, porque a gente faz recorte pelo problema, não é? E não pelo instituto jurídico. Uma outra maneira pela qual a gente faz a ligação entre o direito privado e esse direito de desenvolvimento é não só recorte por problemas, né, que abre espaço para a interdisciplinaridade, mas também pela busca da compreensão dessa law in action de que falava o Mário. Então, tenho outra aluna que estudou responsabilidade civil dos fabricantes de cigarros. Mas o recorte dela não foi a doutrina sobre isso. Né? Ela foi olhar em tribunais escolhidos como é que a questão do nexo causal, que é uma questão problemática do ponto de vista jurídico-dogmático nessa questão, como é que esse problema estava realmente sendo tratado pelo judiciário. Né? Então, ela fez um levantamento das decisões judiciais sobre tabaco em alguns tribunais que foram escolhidos, e aí fez uma reflexão sobre nexo causal, mas a partir da maneira como o nexo causal está, de fato, sendo compreendido pelos tribunais nessa questão.
certo? Então, vamos dizer assim, é um trabalho de responsabilidade civil, não tem dúvida, não é? Mas não é um trabalho de responsabilidade civil recortado nos moldes tradicionais. Quando eu digo tradicionais, estou pensando nos cursos, já na graduação e normalmente na pós-graduação também, que são recortados por departamentos, né? Tem o Departamento de Direito Civil, o Departamento de Direito Comercial. Então, vamos dizer assim, o nosso núcleo de pesquisa, Direito Privado e Políticas Públicas, não é um núcleo nem de Direito Civil, nem de Direito Comercial. Mas é um núcleo também de direito civil e de direito comercial. Fazem parte do núcleo, além de mim, que seria, vamos dizer assim, uma pessoa que tem feito pesquisa mais ligada a institutos do direito civil, o professor Danilo, que é um professor que tem feito pesquisas também interdisciplinares, mas mais ligadas a institutos de direito comercial, né? Ele tem feito pesquisa mais na área de direito societário, né? Então, a gente tem as duas áreas tradicionais representadas aqui, mas com essa perspectiva diferenciada, né? Recorte a partir de problemas, principalmente tendo em vista um problema verdadeiro na sociedade brasileira, alguma coisa que ou esteja em debate ou que a gente queira colocar em debate, né? Porque a gente pode pautar esse debate também, e também o olhar voltado para o direito em ação. Quer dizer, não só as discussões teóricas, doutrinárias a respeito do Instituto, mas também, por exemplo, uma análise de como o judiciário trata a questão, ou de como o judiciário não trata a questão, né? Um dos pontos interessantes do trabalho da Ana Carolina Rodrigues, que o Mário descreveu, é que ela justamente mostrou que, embora exista previsão legal de responsabilidade, há obstáculos para que essa questão seja levada ao judiciário. Então, quando a gente vai ao judiciário, não tem decisões sobre aquilo, porque a questão sequer chega ao judiciário, né? Então, esse tipo de perspectiva é que entra no nosso trabalho e faz, então, esse vínculo do que a gente tradicionalmente chama de direito privado com o direito de desenvolvimento. E a nossa questão pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão de desenvolvimento social, pode ser uma questão de legitimidade democrática, certo? Então, aí, nesse ponto, também a compreensão do que seja o desenvolvimento é ampla, está aberta, né? Deixa eu ver se eu... nós temos, no núcleo de direito privado e políticas públicas, estão representadas as duas linhas do mestrado, né? Tanto a linha de direito dos negócios quanto a linha de instituições, tá? Então, vamos dizer assim, é um núcleo acolhedor, né, na pesquisa. Eu tenho feito as minhas pesquisas pessoais há alguns anos já na área de responsabilidade civil, vamos dizer assim, e o Danilo na área de direito societário. Mas a gente orienta também em outros temas, né, de direito privado, como a Luciana também já disse, isso é alguma coisa que a gente define com os orientandos, uma vez que eles sejam aprovados, né? Tem um primeiro semestre para a gente definir orientação, definir projeto, tema e assim por diante, tá? Isso para dizer que as possibilidades são muitas, né? Eu acho que se vocês têm interesse em direito privado, esse pode ser um programa muito estimulante, tá? Apesar de, ou talvez justamente por conta de não ser um programa recortado a partir da nossa compreensão tradicional de departamento. Repararam, por exemplo, que a gente aqui não tem departamento, né? Se vocês entrarem no site da escola e procurarem o Departamento de Direito Civil, não vão encontrar. Ele não existe nenhum departamento, né? A gente, com isso, sinaliza que pretende manter essa liberdade, o desafio de fazer pesquisa interdisciplinar, tá? Então, essa é a nossa proposta também. Bom, então, basicamente é isso, né? Só desenvolver um pouquinho mais especificamente na área. Eu espero que existam pessoas interessadas em direito privado e que levem a disposição de fazer o mestrado adiante, tá? Só para terminar, não se iludam também, não é? Eu não estou dizendo que a gente não faça dogmática jurídica, faz sim, tá?
Não é assim, meu Deus, mas eu queria muito fazer um trabalho jurídico dogmático, acho que lá não tem lugar para mim. Tem. O que a gente faz é ligar a dogmática jurídica com essas outras questões. Em geral, a gente não fica só nela, tá? Mas a gente, se vocês forem ver, por exemplo, entrar no currículo Lattes do Danilo e meu, vocês vão ver que a gente faz muito trabalho de estudo dos institutos jurídicos, né? Então, também dizer, porque às vezes a gente fica conhecido como aquele pessoal que não gosta de dogmática jurídica. Não é nada disso, tá bom? Bom, obrigada pela atenção. Eu passo o microfone para o Salem, então. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Salem Nasser. Então, realmente, nós não temos departamentos ou divisões usuais, mas, usualmente, eu seria pensado como professor de Direito Internacional ou da área ou do Departamento de Internacional. Então, bom, não sei se vocês concordam comigo, mas eu gostei muito das falas que me precederam. Estou totalmente convencido, né? Que é um belo mestrado. Eu até aprendi algumas coisas novas que eu acho que eles não disseram ano passado. Mas, justamente por isso, eu queria começar com uma espécie de disclaimer. Hoje de manhã, tendo acordado um pouco mais cedo, eu li uma notícia sobre o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, que está sendo acusado de plágio, né? Porque ele teria escrito uma boa parte do seu livro copiando sem referenciar a Wikipédia, né? E alguém disse, bom, mas ele já estava treinado nisso, porque, na verdade, ele vem se autoplagiando há muito tempo, ele já escreveu 30 vezes o mesmo livro. Por um lado, isso me tranquilizou, porque eu não li nada dele ainda, assim eu preciso ler apenas um. Por outro lado, eu me preocupei, porque eu pensei, se alguém souber o que eu disse aqui o ano passado, eles vão dizer que eu estou me plagiando sem mencionar a fonte. Então, se vocês já ouviram isso antes, fui eu mesmo que disse. Então, eu costumo dizer, justamente, que com esse mestrado aqui em Direito e Desenvolvimento, a gente trabalha basicamente duas incógnitas e a relação entre elas, sabe? Que é basicamente isso. Você precisa, não é que você não saiba o que é direito ou que você não faça a menor ideia do que é desenvolvimento. Não é nesse sentido que elas são incógnitas, mas elas são incógnitas no sentido de que são sentidos a serem construídos, né? Você precisa tomar uma decisão sobre o que você chama direito e o que você chama desenvolvimento. Você precisa pensar sobre isso, sobre o conteúdo de cada uma das duas coisas. E aqui eu acho que nós estamos convidados a pensar sobre esse conteúdo, sobre esse sentido, e depois a estabelecer uma relação entre os sentidos, certo? É por isso que se chama Direito e Desenvolvimento. Então, eu começo sempre por aqui e eu vou dar, eu acho que o Mário fez um ótimo trabalho explicando já um pouco disso, né, dessa abertura que nós queremos para os sentidos de direito e de desenvolvimento. A minha função é talvez chamar para um outro tipo de abertura, né, para uma abertura específica, digamos. Quando a gente pensa direito e quando a gente pensa direito e desenvolvimento, eu acho que nós sofremos de algumas reduções, tá? A primeira redução é que nós tendemos a pensar com um viés interno. Quer dizer, nós tendemos a pensar o direito na esfera interna e a pensar o desenvolvimento na esfera interna, especificamente territorial, nacional, estatal, certo? Então, nós tendemos a pensar mesmo esta relação e os sentidos originários lá de direito e desenvolvimento como coisas ligadas ao interno, como coisas ligadas a esse espaço, a esse lugar social, institucional em que a gente vive, certo? A outra redução que eu acho que nós vivemos, especialmente quando pensamos o direito, é colocarmos uma ênfase no Estado. Nós pensamos, sobretudo, o direito como sendo algo criado pelo Estado, sob responsabilidade e gerenciamento do Estado, certo? E não se enganem, a Flávia dizia, nós fazemos dogmática aqui, eu sou talvez um dos professores mais conservadores da casa, e eu faço questão de que a gente saiba exatamente a que nós estamos nos referindo quando falamos de direito, mas aqui, quando nós pensamos a relação entre direito e desenvolvimento,
e justamente porque somos convidados a pensar o sentido da palavra direito, nós estamos autorizados a pensar outros tipos de regulação que não a tradicionalmente conhecida como direito, aquela regulação feita pelo Estado, operada pelo Estado, etc. E nós temos uma tendência ao isolamento, quer dizer, nós pensamos a relação entre direito e desenvolvimento, e nós pensamos o sentido das palavras como isolados de outras esferas, quer dizer, nós pensamos o interno no seu isolamento, como se houvesse uma independência total do que nós vivemos, por exemplo, no território, na sociedade brasileira, em relação ao que acontece em outras sociedades e em relação ao que acontece no mundo, certo? Há uma tendência a ver isto como desligado de outras coisas, outras relações entre direito e desenvolvimento. Então, qual é o papel que nós aqui, que pensamos sobretudo a parte do internacional, o global, os nomes variam, são vários, mas o que é a tentativa que nós fazemos? Nós tentamos justamente quebrar essas três reduções, certo? Como é que se pode fazer isto? Primeiro, quebrar a tendência ou a redução ao interno. É sim possível e é, na verdade, eu diria necessário pensar a relação entre o direito ou a regulação e o desenvolvimento na esfera internacional, numa sociedade que é uma sociedade internacional. Quer dizer, ou uma sociedade em que você pode pensar o desenvolvimento e a regulação jurídica como algo que acontece entre Estados, quer dizer, uma sociedade de Estados, ou uma sociedade internacional que você pense, inclusive, de um modo menos tradicional e que seja, digamos, a sociedade da humanidade, certo? Esse é um espaço social também em que a relação entre direito e desenvolvimento se dá. Então, é possível pensar fora do interno, certo? Essa é a primeira quebra que nós podemos tentar aqui. A outra quebra é pensar outros reguladores que não o Estado, outras formas de regulação que não o direito. A relação ou a diferenciação, a coexistência de direito e de não direito. Por exemplo, regulação privada, regulação informal, regulação não obrigatória, assim por diante. Quer dizer, enquanto estruturas institucionais, enquanto regulação, isto tudo existe, ainda que nós não tendamos a colocar na caixinha específica do direito, mas isto tudo afeta, sim, o desenvolvimento, então isso também é algo a que estamos convidados a olhar. A outra coisa que a gente, eu acho, precisa fazer, ou pode, pelo menos pode fazer, é quebrar o isolamento. Isto quer dizer o quê? É pensar, na verdade, a relação, o contato e a imbricação, hoje praticamente inegáveis, certo? Praticamente constantes, onipresentes, entre essas várias coisas, entre o interno e o internacional, entre o direito e o não direito, entre o direito interno e o direito internacional, quer dizer, entre as esferas sociais, as esferas sociais em que se pensa o desenvolvimento e entre os tipos de regulação que operam sobre esse desenvolvimento alguma influência, certo? Então, eu vou especificar um pouquinho apenas essas possibilidades de imbricação ou de relação. Primeiro, eu acho que praticamente não há área do direito interno hoje que não seja, de algum modo, penetrada pelo direito internacional, certo? Tributário, civil, penal, administrativo, o que vocês quiserem, certo? Então, há uma imbricação aí entre ordens jurídicas ou entre normas de uma ordem jurídica que é o direito internacional e aquelas normas do direito interno. Mas há uma imbricação entre outras normas que não aquelas do direito internacional público, não aquelas produzidas pelos Estados na esfera internacional e a nossa regulação interna. Já que aqui foram mencionados alguns trabalhos, o trabalho do Caio, que foi mencionado sobre crises bancárias,
ele não podia escapar, na verdade, de levantar a influência que tem a regulação internacional, que não é tecnicamente direito internacional público, mas que é operada na esfera internacional, que é criada por autoridades estatais e que acaba influenciando a regulação bancária no mundo inteiro, certo? Então, há esta relação, esta imbricação necessária. Há outros exemplos, tantos que nós podemos pensar, por exemplo, não só da relação entre o direito internacional e o interno, mas entre a relação entre direitos internos. É muito comum, por exemplo, vocês pensarem o efeito extraterritorial que tem o direito produzido por estados muito poderosos em algumas áreas. Então, por exemplo, mercado de capitais. Aqui no Brasil, nós sentimos o efeito da regulação americana, que não foi produzida para nós, não tem nada a ver conosco, não se aplicaria aqui em princípio, mas que tem um efeito extraterritorial justamente pela força de empuxe que tem esta regulação. Então, há essa imbricação, essa relação entre o internacional e o interno, que se não necessária, pelo menos possível, para vocês entenderem a relação entre direito e desenvolvimento. Há uma imbricação entre o direito e outros tipos de regulação, certo? Entre, como eu disse para vocês, o direito e o que a gente diria que é não direito, certo? Claro que aqui, antes da relação, há que se pensar a fronteira, né, entre o que é direito e o que não é direito, mas isso é um tema que a mim, pelo menos, ocupa muito e, sobretudo, ainda que vocês não queiram pensar muito fortemente sobre essa diferença, porque há gente que não gosta, inclusive aqui na escola, que acha que não é tão importante, na verdade, saber se é direito ou se não é direito, mas o fato é que você precisa pensar o efeito que a regulação tem sobre os comportamentos, sobre a organização da sociedade, porque é por esse efeito que nós temos uma influência sobre o desenvolvimento. Há coisas que não são tecnicamente direito, mas que operam essa influência, como eu dizia. Então, a relação entre as duas coisas é muito importante, porque aí não é que o direito... E, lembrando, né, eu estou dizendo que nós devemos quebrar o isolamento. O direito não opera sozinho e a regulação privada, por outro lado, opera sozinha. Quando eles operam sobre uma mesma realidade social, eles operam juntos, certo? Eles se relacionam, portanto. O direito e o não direito entram em relação na hora de regularem a realidade social, certo? E eu vou, talvez, não sei se eu vou ilustrar isto ou se eu vou dizer de um outro modo de quebrar esse isolamento. Vou dar apenas como exemplo uma preocupação que é minha nos últimos tempos, uma das minhas linhas de pesquisa, talvez a principal hoje, e que é também um grande tema hoje do direito internacional, que é a questão da fragmentação do direito, certo? Ou do pluralismo jurídico, dependendo de como vocês olharem para a coisa. Basicamente, a ideia é, olha, o mundo, a realidade social vai se especializando cada vez mais. E o direito, por isso, vai se especializando e, por isso, ele vai se fragmentando, certo? Ele vai criando clusters, né? Vai criando áreas especializadas que muitos chamam de regimes, pelo menos no direito internacional é assim. Mas eu costumo dizer que a gente chama isso de fragmentação, chamar a isso de fragmentação é mais correto quando você está pensando uma ordem jurídica que aos poucos vai se fragmentando, vai criando fragmentos, né? Mas quando você não está lidando com uma ordem jurídica única que vai se subdividindo, talvez já não caiba falar tanto de fragmentação quanto falar de pluralismo, certo? E o fato é que o que eu quero chamar a atenção é esta segunda parte. Quando você tem uma questão, um tema, uma área do conhecimento, uma área de preocupação, seja ela meio ambiente, portanto, muito ampla, seja ela mudanças climáticas, seja ela desertificação, seja ela a preservação dos golfinhos. Eu estou só na mesma área, tá? Que eu poderia fazer isso com o penal, com o desenvolvimento, com o combate à pobreza, com o desarmamento, com o tema que vocês quiserem, cibernética, internet, são áreas especializadas da vida que conhecem alguns tipos de regulação, certo? Se vocês pegarem qualquer uma dessas áreas,
o que nós vamos encontrar é que sobre a área, sobre aquele tema, sobre aquele problema ou aquele conjunto de problemas, incidem ao mesmo tempo direito nacional, brasileiro, por exemplo, direito internacional público, regulação privada, regulação operada pelos estados, mas que não é direito, que não é obrigatória. Vocês encontram, portanto, é como se eu digo que cada tema é um ponto de encontro de regulação, certo? E se eu quiser saber como é que esse conjunto regulatório opera sobre esse problema específico, e para eu saber se isto ajuda ou dificulta uma noção mais ou menos genérica de desenvolvimento, não basta pensar como cada uma sozinha opera sobre a coisa, mas eu preciso pensar sobre como elas se relacionam entre elas na hora de incidirem sobre o problema, certo? Vocês percebem que isso daqui é de um potencial de riqueza fenomenal, pelo menos eu penso assim. E é por isso que assim, eu normalmente diria para vocês quais são as linhas de pesquisa meus, da professora Michele, que é a outra professora da área de internacional, do núcleo de direito global e desenvolvimento, e etc. Mas vocês estão, é claro, convidados a verem isto. Mas eu termino dizendo basicamente o seguinte: potencialmente, qualquer trabalho de direito e desenvolvimento se insere nas nossas preocupações, desde que ele queira pensar uma destas quebras da redução, desde que ele queira sair do interno, puramente, desde que ele queira, de algum modo, pensar a relação entre o direito e outros tipos de regulação, especialmente na esfera internacional. Se ele quiser pensar o direito e desenvolvimento na esfera internacional propriamente, ou se ele quiser pensar o direito e desenvolvimento na relação entre o internacional e o interno, ou entre diversos tipos de regulação e o direito, certo? Quem quiser quebrar essas reduções está potencialmente, portanto, inserindo o seu trabalho na nossa área de preocupação. E eu diria mais para vocês, a minha opinião é que, idealmente, todos eles fariam isso, certo? Muito obrigado, eu espero que tenha esclarecido em algo. Eu queria agora passar a palavra aos nossos alunos, ex-alunos. A gente tem aqui outros colegas também que compõem aí o corpo discente, para contar um pouco sobre os seus objetos, sobre as suas dissertações que estão em andamento, que ainda são projeto de pesquisa, que já foram apresentadas e aprovadas, e o percurso que eles fizeram para chegar até o programa de mestrado acadêmico, e como é que foi aí, ou como é que está sendo esse momento dentro do curso. Eu convido, então, o aluno Nicolai para começar aí com esses depoimentos. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Sou aluno do mestrado, entrei no início deste ano, no processo seletivo do ano passado. Me formei na São Judas, ano passado mesmo. A minha trajetória foi a seguinte: a São Judas é uma universidade que não é muito focado em pessoas que querem a área acadêmica. Eu acabei, então, conhecendo a Sociedade Brasileira de Direito Público, na qual comecei a fazer pesquisa, me aprofundei. Tive a oportunidade de vir trabalhar aqui na Fundação Getúlio Vargas, no Núcleo de Justiça e Constituição, que é um dos núcleos que compõem aqui a Fundação Getúlio Vargas. E, a partir disso, eu tive a oportunidade de conhecer melhor o programa de mestrado daqui e me apaixonei, como meus amigos dizem, decidi sair do armário e assumir que a minha vida é acadêmica e vim atrás disso. A forma que eu me preparei para o mestrado, abrindo o processo seletivo, eu vim, igual a vocês, ao café, com a coordenação, pegamos o material, eu e a minha colega Aline, que também é da São Judas, e estudamos juntos. Lemos todos os textos, fizemos fichamentos, discutimos os textos, fizemos nossos projetos juntos, trocamos os projetos, porque essa cooperação também de pessoas que estão participando do processo seletivo é muito bom também, porque te dá outra visão, te mostra pontos que você não consegue ver. Hoje aqui, na Fundação, minha coordenadora, minha orientadora é a professora Luciana, meu co-orientador é o professor Dimitri. Eu estou analisando como que o STF
atua numa área política que é o processo legislativo. Não o processo legislativo findo, então não vou analisar ações declaratórias de inconstitucionalidade, mas eu vou analisar o processo, o andamento do processo legislativo antes de virar lei e como que o STF, que é um ator jurídico inicialmente, não político, atua nesse cenário. Acho que bom, acho que é isso. Convido a todos que queiram participar. Eu sou muito apaixonado por esse programa. Meus amigos falam que eu sou até apaixonado demais. Não é fácil, é um programa que te consome muito, é muito difícil mesmo, eles exigem muito. Esse negócio de dedicação exclusiva é muito sério. Não é um mero... Eles não estão falando aqui apenas para parecer que é muito exigente, mas é mesmo. Se você não se dedica exclusivamente, eu diria que quase impossível de você conseguir aproveitar tudo que eles dão e de forma satisfatória. Espero vê-los todos aqui ano que vem. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Maíra. Eu estou no 2º ano de mestrado, eu já estou na parte de dissertar. A minha linha de pesquisa é instituições democráticas. Eu estou trabalhando os ciclos de conferências da Defensoria Pública como um instrumento de controle democrático. Bom, eu vou contar para vocês o que fez com que eu procurasse a Direito GV. Assim como o meu colega Nicolai, eu estudei numa universidade que não preparava as pessoas para a vida acadêmica. Assim, no sentido de... Eu acreditava que fazer direito... eu só poderia ser uma advogada ou prestar um concurso. E eu não concordava com isso. Eu não achava que essa era a melhor decisão. Outra coisa, eu sempre gostei de pesquisa empírica. E eu notei que a GV ela tem uma tradição em pesquisa empírica. E sempre gostei também de navegar, sair um pouco do direito e buscar outras áreas. O meu trabalho ele dialoga bastante com a área de ciência política. E, quando eu trouxe o meu trabalho aqui para a GV, ele foi aceito. E minha orientadora é a professora Luciana, meu co-orientador é lá da EASP, da Administração Pública, ele é da área de Ciência Política. Né? Então, aqui na GV eu encontrei espaço para eu trabalhar essa, como a professora Flávia disse, essa interdisciplinariedade, né? Que eu acredito que traz uma riqueza para o meu trabalho. Bom, vou contar para vocês agora como foi o meu processo seletivo. Eu fiz todas as leituras, né, que estão no manual do candidato. Eu recomendo fortemente que vocês leiam também as referências complementares. Eu acho que vai ajudar muito vocês a entenderem as obras principais. O processo ele é bem tranquilo. A prova, você consegue fazer uma prova bem tranquila no tempo que é dado. E o processo é super transparente. A entrevista também é super tranquila. E, bom, agora eu vou falar como é o ambiente acadêmico. É muito gostoso. Realmente, você vai ter que ler muito. Quando a GV pede dedicação exclusiva, é dedicação exclusiva mesmo, porque o programa ele exige muito, são muitas leituras. O que mais que eu posso dizer? Aqui é um ambiente muito fecundo para pesquisa. Se você gosta de pesquisar, publicar, você vai ter todo o respaldo da GV, todo o respaldo. Então, para você que gosta da vida acadêmica ou que gosta de interdisciplinariedade, a GV é o ambiente certo. Meu nome é Marco Antônio, eu sou ex-aluno aqui do programa de mestrado da GV. E acho que, na qualidade de ex-aluno, hoje eu posso fazer um reexame do que foram esses 2 anos aqui para mim e apresentar para vocês boas razões para escolher esse programa de mestrado. Primeiro motivo que eu acho que por que escolher a Direito GV é a proposta inovadora deles. Acho que em todas as falas dos professores que antecederam aqui, ficou evidente que há uma preocupação muito forte da faculdade em promover pesquisa em direito, né? Na minha opinião, até um certo tempo no nosso país, pesquisa em direito era concentrado muito em faculdades que não eram faculdades do direito, eram faculdades de ciências políticas, ciências humanas, né? E isso por quê? Simplesmente porque não tomava o direito como objeto de estudo.
Às vezes, em que pese a professora Flávia ter falado que a faculdade ela se preocupa em produzir dogmática, exato também, mas ela busca também compreender como que a dogmática acontece. E aí eu posso falar o meu exemplo da minha pesquisa, que foi sobre segurança jurídica extrajudicial e aplicação de precedentes administrativos no CAD. A proposta da minha pesquisa era justamente entender, a partir da década de 90, com o fenômeno da processualização do direito administrativo e, ao mesmo tempo, com a constante valorização da jurisprudência no país, o que um tribunal administrativo estava fazendo quando ele argumentava com base nos precedentes. Qual que é o sentido disso? Então, eu acho que a proposta da GV em fazer esse recorte por problemas e não por grandes áreas de departamento é muito relevante para produzir e reintroduzir a pesquisa no direito no Brasil. Esse seria o primeiro bom motivo para fazer aqui o curso. O segundo bom motivo que eu indicaria é a preocupação com a metodologia. Se a gente comparar outros programas de pós-graduação, geralmente a metodologia ela é colocada em segundo plano no debate entre os alunos. E o programa da Direito GV, na verdade, ela coloca em primeiro plano isso, porque desde o começo o aluno já é colocado diante do desafio de saber como que ele vai realizar aquilo que ele está se propondo. Quais são os caminhos, quais são as ferramentas possíveis, como que vai ser a coleta de dados. Então, esse seria um outro bom motivo, caso você queira escolher aqui a Direito GV. O terceiro motivo é a estrutura. Na minha opinião, a Direito GV oferece uma excelente estrutura para o aluno desenvolver a pesquisa dele, seja a estrutura física, com biblioteca, computadores, debates entre os professores, com os alunos e os professores, e os recursos financeiros, seja por meio de bolsas, auxílios de custo. E eu posso falar do meu caso, que eu tive a oportunidade de apresentar alguns trabalhos que eu desenvolvi nesses 2 anos. Eu fui para o Brasil e tive uma oportunidade para ir para fora também apresentar num congresso, e a GV apoiou essa minha iniciativa. Acho isso muito importante. Talvez em outros programas vocês tenham mais dificuldade em conseguir esses auxílios. Dito isso, o que eu posso falar desses 2 anos? Esses 2 anos foram muito intensos, no sentido de que houve muita atividade. O primeiro ano você tem uma carga de créditos, você tem bastante disciplina que vocês devem cursar, com uma carga relativamente grande de leituras. Eu fiz quase todas as minhas disciplinas aqui na faculdade. Eu fiz uma outra disciplina na Ciência Política na FEFELESH. E no meu segundo ano eu me dediquei integralmente à minha dissertação. Em paralelo a isso, eu participei também como pesquisador no Núcleo de Justiça e Constituição. Então, a gente percebe que exige uma necessidade dessa dedicação integral do aluno na faculdade. Caso contrário, vai ser muito difícil o aluno conseguir aproveitar todas essas boas razões que eu indiquei para fazer a pesquisa. E minha avaliação final é que eu fiquei muito satisfeito com o programa de mestrado e preencheu todas as minhas expectativas. Então, não tenho nada o que reclamar do programa da Direito GV. Obrigada, Marco. Eu queria fechar, acho que colocando mais 2 questões que faltaram na minha apresentação inicial. A primeira, a possibilidade, quer dizer, e a necessidade de vocês integrarem essa comunidade acadêmica. Quer dizer, quando a gente fala nessa dedicação exclusiva, é que a gente tem a expectativa que vocês façam parte desta comunidade acadêmica e desenvolvam pesquisas coletivas dentro dos núcleos. Eu acho que é um pouco que o Marco falou da participação dele dentro do Núcleo de Justiça e Constituição. O Nicolai está passando pela mesma experiência. A Aline, que era outra aluna que estava aqui, está também trabalhando no Núcleo de Metodologia de Ensino. Enfim, que são núcleos que agregam professores do mestrado, outros professores da Direito GV que estão envolvidos com a graduação, ou mesmo com o GVLO, com a especialização, alunos do mestrado e também alunos de graduação em iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso, porque o nosso objetivo é também produzir essas pesquisas coletivas. E, além disso, a oportunidade de participar do programa de intercâmbio da Direito GV, que está aberta
essa oportunidade é aberta também aos alunos do programa de mestrado acadêmico, nas mesmas condições que os alunos de graduação. O que isso quer dizer? É que, ao longo dos 2 anos, vocês podem se candidatar para passar um semestre dentro das universidades conveniadas com a Direito GV. A gente tem um hall bastante significativo de programas no exterior, seja nos Estados Unidos, América Latina, Europa, Ásia, onde vocês passam um semestre. A mensalidade, no caso dos bolsistas, está dentro dessa gratuidade. No caso dos pagantes, a mensalidade é a equivalente, quer dizer, é a mensalidade do mestrado, e os custos desse programa se reduzem a custos de moradia e transporte, enfim, passagem aérea até o local onde você vai desenvolver o programa. Então, esta oportunidade também é aberta aos alunos do mestrado acadêmico e eles têm preenchido essa função. Então, todo semestre, a gente tem ao menos um aluno que participa do programa de intercâmbio e acaba voltando também com uma experiência internacional no cumprimento de créditos e no desenvolvimento da sua própria dissertação. E, ao final, quer dizer, a gente tem aqui, são 20 vagas dentro do programa de mestrado. Nós, como processo, dentro do processo seletivo, não temos nenhum compromisso no preenchimento dessas vagas. Então, muitas vezes, a gente continua com vagas ociosas, não porque não existam candidatos, mas porque, no momento do processo seletivo, esses candidatos não preenchem os requisitos necessários para participarem do programa. Seja por uma dificuldade de se dedicar exclusivamente, seja porque, às vezes, precisa de aí mais um ano de preparação para poder se capacitar e participar do programa. Então, isso, o corpo docente e a própria... o conselho da pós-graduação vê isso como natural, não preenchimento das 20 vagas. Não existe nenhum impedimento, mas, ao mesmo tempo, também não existe nenhum compromisso, obrigatoriedade em preencher as 20 vagas dentro de um processo seletivo absolutamente meritocrático, que vocês vão perceber isso desde o começo na prova de inglês, na prova específica e também na entrevista. Enfim, acho que essas são as palavras que eu queria finalizar. Eu queria abrir agora para as perguntas, para as dúvidas de vocês. A gente não tem este programa com validação de crédito. Então, você pode, dependendo do número de vagas de cada uma das disciplinas, da disponibilidade do professor, e, normalmente, existe um momento de entrevista antes do início dessas disciplinas, para a gente poder auferir o interesse do aluno em participar como aluno especial, enfim, ou como ouvinte. Existe essa possibilidade. Porém, nós não temos a validação desse crédito é de responsabilidade do programa de origem do aluno, mas não é possível nós validarmos esse crédito para o nosso programa. Então, vamos dizer que esse ano, no segundo semestre, eu faça uma disciplina optativa dentro do programa e, ao final, seja aprovado no processo seletivo. Se este crédito entrar na contabilidade, eu diminuo um semestre no tempo total do mestrado. E isso acaba prejudicando os alunos. E, como vocês vão perceber, quer dizer, os professores, e eu, especialmente, como coordenadora, tem uma atenção especial para que o aluno possa desenvolver um trabalho que seja um trabalho acadêmico, enfim, de grande potencial. E essa diminuição de tempo afeta o desenvolvimento, enfim, a dedicação do aluno. Então, nesse sentido, a gente não tem essa compensação e essa validação dentro do próprio programa. Não existe um modelo de projeto de pesquisa pronto. O que a gente tem ali no manual é muito mais um roteiro. Agora, eu queria que vocês
ficassem atentos que a questão formal de apresentação do projeto de pesquisa ela tem muito menos importância do que a apresentação do texto e a indicação da pergunta ou a forma pela qual vocês estão, enfim, mostrando o interesse de vocês de fazer a pesquisa. Quer dizer, a questão do formato, isso vai ser desenvolvido, isso é secundário dentro da nossa abordagem, o formato do projeto de pesquisa. O que interessa muito mais para a gente é saber qual é a pergunta, qual é o problema que você gostaria de resolver num trabalho que é um trabalho de mestrado, que não é um trabalho de doutorado, que ele é um trabalho de fôlego, é um trabalho entre a iniciação científica, o trabalho de conclusão de curso e uma grande obra, como se espera num trabalho de doutorado. Agora, o trabalho de mestrado, ele existe um problema, existe uma pergunta que você quer enfrentar. Então, isso é muito mais importante do que propriamente o formato, né? Quanto à bibliografia, em primeiro lugar, as dissertações estão disponíveis na biblioteca digital da Direito GV, que você tem acesso via site. E os textos que são exigidos na prova, alguns deles estão disponíveis online, então, enfim, de forma pública e aberta, e os demais, enfim, eles são de fácil acesso. A gente, infelizmente, quer dizer, o uso da nossa biblioteca não é um uso público, por ser uma instituição privada, a gente tem aí algumas restrições. Agora, isso não impede de que os alunos que, enfim, que fizerem um pedido, que forem conversar com a secretaria, que a gente possa aí estar encontrando alguma forma para que vocês tenham acesso a esses trabalhos. Mas o que vocês vão perceber é que a nossa lista de bibliografia obrigatória e mesmo a bibliografia complementar, ela é muito enxuta, ela é muito curta, exatamente porque a nossa prova é feita a partir da leitura desses textos. Então, isso faz com que também facilite, enfim, caso seja necessário alguma aquisição, isso não seja exatamente um ônus para o candidato. Na biblioteca digital, aberto? Não. Elas estão abertas. Diga. Então, na verdade, é o programa de formação docente que acontece aqui na escola. Então, com a supervisão dos professores da escola, hoje a supervisão é dada pelo professor José Garcês Guirardi. No próximo semestre, a gente já vai ter a inclusão desse programa no núcleo de metodologia de ensino. Então, ela é toda desenvolvida aqui na escola. Só que tem um momento durante o semestre onde os nossos alunos, a partir de uma divulgação que a própria a Universidade de São Judas faz, do curso de Direito da São Judas, e os nossos alunos, durante um mês, essas aulas acontecem aos sábados, os nossos alunos dão aula para os alunos do curso de Direito da São Judas. E isso faz parte, vamos dizer assim, é um momento também de avaliação nossa do desempenho do aluno com supervisão, para que o aluno tenha uma experiência docente durante o curso do mestrado acadêmico. Então, acho que a primeira coisa, quer dizer, os alunos do programa de mestrado acadêmico em Direito podem cursar disciplinas nas outras escolas da Fundação, seja no programa de mestrado em Administração Pública, Privada ou Economia. Além disso, a gente também, além dessa possibilidade, a gente tem um convênio com o Departamento de Ciência Política da USP. E, a partir do semestre que vem, a gente começa... Enfim, a gente tem uma primeira experiência de coorientação com o professor da Escola de Administração Pública, e já no segundo semestre a gente tem uma disciplina em parceria com a administração pública, que é uma disciplina sobre segurança pública, onde professores da Direito GV e da administração pública vão compartilhar um único curso. Então, enfim, eu acho que a gente está começando ainda com esse diálogo, mas eu acho que é essencial, quer dizer, que a gente tenha
que a gente trabalhe próxima à administração pública, mas, além disso, eu queria ressaltar duas questões. Quer dizer, vocês viram aqui, entre os alunos, enfim, e os próprios professores, a gente vem estimulando cada vez mais a possibilidade de coorientação entre professores de áreas diferentes. Então, vários produtos, enfim, dissertações, às vezes artigos com envolvimento dos alunos, têm sido produzido com essa coorientação com professores que não necessariamente façam parte do programa, às vezes fazem parte do programa da Direito GV, mas em áreas ou em linhas de pesquisa diferentes, mas também com professores externos ao programa, seja professores da própria Fundação Getúlio Vargas, como a Escola de Administração Pública, seja também pela possibilidade de coorientação com professores externos à Fundação Getúlio Vargas. Isso não é um impedimento dentro do nosso programa e tem produzido frutos muito interessantes essa possibilidade de coorientação, porque se encaixa exatamente na nossa ideia de olhar o direito de uma forma interdisciplinar. Ela não recai exatamente sobre a linha de pesquisa, mas ela vai recair sobre o ponto de vista da literatura indicada. Então, e por isso a necessidade da leitura dos textos. Então, são perguntas nem sempre tão abrangentes assim, mas a prova específica tem também como objetivo verificar a preparação de vocês para esse processo seletivo. Então, não basta dar uma olhada no livro, tem que ler, porque a gente vai perguntar o que o autor, enfim, X está relacionando direito com desenvolvimento, e isso está na obra, no livro indicado. Enfim, é uma forma também da gente poder verificar se vocês se prepararam e como é que vocês estão enfrentando o desafio de ler um texto que é indicado como preparatório para uma aula, porque essa vai ser a realidade de vocês enquanto alunos aqui do programa. É a obrigatoriedade de chegar na aula com o texto lido, não compreendido necessariamente, enfim, mas dentro de uma ideia de ensino participativo, enfim. Então, a leitura é uma parte essencial dessa preparação. Então, a prova é feita a partir dessas leituras. Vocês não vão se confrontar com perguntas relacionadas nem ao tema de pesquisa de vocês, ou à forma, enfim, dos professores pensarem direito e desenvolvimento, mas sim a forma pela qual os autores indicados na bibliografia obrigatória estão olhando, seja para a área mais abrangente, direito e desenvolvimento, ou para cada uma das linhas, instituições e direito dos negócios. A gente tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, que aí, enfim, ele é direcionado para quem está no mercado, para quem vai fazer o mestrado em conjunto aí com a vida profissional, muito mais orientada para a solução de problemas do dia a dia de um advogado, de um consultor. Mas o doutorado, enfim, a gente está aí no planejamento de entrar com pedido de doutorado, mas isso ainda não foi feito. Não. Não existe, enfim, não existe como pré-requisito a graduação em direito. O que se exige é a graduação, enfim, em qualquer área, inclusive em áreas que podem ser vistas como não irmãs, não na área de ciências sociais aplicadas ou de ciências sociais de um modo mais abrangente. É por isso que o processo seletivo, em cada uma das suas etapas, vai verificar a sua preparação. Então, isso a gente já teve aqui alunos se candidatando e sendo aprovados com graduação em áreas completamente diferentes. Então, começando pela última pergunta. Existe essa possibilidade, mas a gente vai, de alguma forma, administrar isso junto com vocês. Então,
Normalmente, os alunos a gente chama para conversar, enfim, para que não seja prejudicado a sua dedicação aos cursos aqui. O que acaba acontecendo no primeiro semestre, o aluno acha que consegue e se matricula em 2 cursos. E aí, num determinado momento, ele fala assim, eu não vou conseguir acompanhar 2 cursos dessa forma, às vezes tranca a especialização, enfim. Então, tem aluno que está fazendo uma segunda graduação e resolve diminuir muito a carga porque não consegue acompanhar as 2 disciplinas, os 2 cursos ao mesmo tempo. E isso, enfim, eu acho que vocês estão aqui se propondo um momento que é um momento aí de 2 anos, onde vocês, a minha sugestão é que vocês aproveitem o máximo as oportunidades que esse curso vai dar para vocês. Se vocês tiverem outras atividades que são atividades paralelas, eu consigo dormir 4 horas por dia, fazer as leituras, enfim, trabalhar. Tem gente que consegue, mas não vai ter tempo de aproveitar essas oportunidades. Quando eu falo assim, integrar esta comunidade acadêmica, participar dos workshops, participar dos seminários que acontecem aqui. Os alunos do programa de mestrado podem também fazer os cursos do Global Law, que são cursos ministrados à noite por professores estrangeiros, são cursos em inglês, de curta duração, que têm equivalência e são contabilizados como créditos dentro do programa de mestrado, nas mais diferentes áreas, desde o direito marítimo, enfim, a direito das mulheres, ou mercado de capitais, enfim, ou a questão das cotas, ou ações afirmativas, direito constitucional, enfim, a gente tem um fluxo muito grande de professores estrangeiros, os alunos do mestrado estão sempre envolvidos nesses cursos, então é nesse sentido que se dedicar a um outro curso vai, de alguma forma, restringir ao aproveitamento dessas oportunidades, né? Então, esse é um primeiro... Quanto aos certificados em inglês, no manual vocês vão encontrar todas as regras para esses certificados e para a aceitação de outra certificação que não a certificação da prova. Durante esse período de inscrição, é possível também vocês entrarem em contato com a secretaria via o e-mail institucional, que está no manual e que está disponível no site, tirando as dúvidas sobre essa titulação. A única coisa é que a gente é muito rigoroso, enfim, e talvez não vale a pena, dependendo do nível do inglês, enfim, deixar... ou comprar uma briga pelo certificado, mas fazer a prova de inglês dentro do processo seletivo. Qual era a terceira pergunta? A avaliação curricular ela integra a inscrição e vai existir, durante a entrevista, é possível que a gente acabe tocando nessas questões e dialogando com o aluno. Agora, ela não é uma condição exclusiva e nem absolutamente necessário um currículo excelente na graduação. Eu acho que a gente montou um processo de seletivo no qual a gente acredita que está medindo o potencial do aluno. Às vezes, por outras razões, o aluno não teve um desempenho muito bom na graduação, enfim, o lugar onde ele se titulou, onde ele se bacharelou, ou a área de concentração dele, isso importa menos, mas muito mais o potencial que ele demonstre durante o processo seletivo. Tem a possibilidade de compor bolsas, principalmente bolsa da FAPESP. A bolsa da FAPESP ela é absolutamente... enfim, a gente estimula os alunos para que preparem projetos de pesquisa e solicitem a bolsa da FAPESP, que pode ser pedida durante os 2 anos, né, durante qualquer período do mestrado. Normalmente, a gente estimula o aluno para que faça isso o mais rápido possível, porque isso também é uma garantia, enfim, de uma bolsa, e a gente sabe aí da dificuldade de ficar 2 anos se dedicando exclusivamente a um curso como esse. Por mais que haja gratuidade, existe o custo do dia a dia de vocês,
que pesa, enfim, e que a gente sabe disso. A gente tem disponível bolsas CAPES, mas a gente tem aí um período, as nossas bolsas começam no meio do ano. Então, e a gente, hoje em dia, depende da titulação dos alunos que estão usufruindo essas bolsas. E, além disso, parte das bolsas CAPES servem como contraprestação da escola. Então, isso acaba não chegando no aluno, mas é uma forma também de financiamento do próprio curso para a escola. E aí existe um processo seletivo para que os alunos sejam beneficiados com a bolsa CAPES ao longo do curso. Mas isso no primeiro semestre não acontece, acontece somente após o segundo semestre. Então, vocês vão ser estimulados a solicitar a bolsa da FAPESP. E, além disso, quer dizer, existe a possibilidade também de vocês fazerem parte, dependendo do desempenho de vocês nas disciplinas, integrarem pesquisas coletivas nos núcleos de pesquisa da escola e pesquisas financiadas. Então, por exemplo, agora a gente acabou de participar de um edital da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Nós ganhamos o edital e integram essa equipe alguns alunos mestrandos, bolsistas, Mário Henrique Simonsen. Mas, durante o período de 9 meses que durar essa pesquisa, via financiamento externo, eles receberão bolsa de auxílio. Então, é também uma forma de integrar. É claro que a dedicação a esse trabalho coletivo, de novo, aí a gente interfere e garante que o aluno não ultrapasse aí 8 horas de dedicação semanal, porque a gente sabe que mais do que 8 horas, se ele se dedicar a uma pesquisa que não é atividade diretamente do programa, apesar de relacionada, pode prejudicar o seu desempenho. E é importante que vocês tenham a noção de que a Bolsa Mário Henrique Simonsen ela é renovada até 3 vezes, ou seja, completando 24 meses. Ela tem a duração de 6 meses, e a cada final do semestre, vocês apresentam um relatório para o Conselho de Pós-Graduação, a partir aí sim, do histórico escolar de vocês, essa bolsa é renovada ou não. Caso ela não seja renovada, isso indica que, no próximo semestre, vocês são devedores de mensalidades para a Fundação. E, mais do que isso, o abandono do curso de um bolsista, Mário Henrique Simonsen, implica ao pagamento de todo o período em que ele foi bolsista. Então, o nosso cuidado é um cuidado individual. Os alunos do mestrado sabem disso. Quer dizer, qualquer sinal amarelo, a coordenadora do curso chama vocês para a gente saber o que está acontecendo, porque, assim, eu vou zelar para que vocês, enquanto eu estiver como coordenadora, para que vocês tenham um desempenho excelente no mestrado. Então, eu vou estar junto com vocês e junto com o orientador de vocês, com os professores das disciplinas, atentos para saber, olha, às vezes acontece alguma coisa na vida particular, eu não estou rendendo exatamente como eu deveria render, o que está acontecendo, como é que a gente soluciona esse problema. Esse convite para participar dessa comunidade acadêmica é assim, olha, eu e todos os professores do programa vamos estar no mesmo barco. Perder um aluno ao longo do período de 2 anos é um custo não só para vocês, alunos, mas também para nós como programa, como professores, enfim, como acadêmicos. Então, existe esse cuidado muito próximo para que vocês tenham esse desempenho excelente. Espera só um pouquinho, diga. Pode terminar antes. O prazo máximo são 24 meses. O que tem acontecido, enfim, durante o primeiro ano, se cumpre todos os créditos com disciplinas. Às vezes acontece
do aluno ter que também cursar alguma disciplina em 1 ano e meio, em 18 meses, para que, ao final desses 18 meses, ele entregue a qualificação, faça a qualificação no comecinho do último semestre e deposite a dissertação no final desses 24 meses. Agora, é possível terminar antes, sem nenhum problema. Diga. Então, em primeiro lugar, o mestrado profissional ele é feito num tempo mais curto, com 18 meses, com uma dedicação e um número de créditos maior. Então, eu tenho, até porque os cursos no mestrado profissional eles são cursos bimestrais e não semestrais. São cursos, na sua maioria, oferecidos na parte da manhã, e com o perfil do aluno é um perfil um pouco diferente. Em primeiro lugar, porque não é um aluno que quer se dedicar à vida acadêmica, mas é um aluno que quer, enfim, produzir ou estudar soluções muito práticas e muito aplicadas ao mundo do direito. Esse perfil tem uma diferença tanto no perfil etário, com alunos com uma experiência um pouco maior na vida profissional. A gente não tem o programa de formação docente no mestrado profissional. Então, você não tem essa possibilidade de estar tendo uma experiência docente durante o curso. E as aulas, enfim, elas são montadas, os programas são montados a partir de casos complexos envolvendo o mundo dos negócios, com 2 áreas específicas. Uma é a área de direito tributário e a outra área de direito dos negócios propriamente dita, mas com muito menor diálogo, seja no que diz respeito com essa linha de instituições, seja na forma mesmo de abordar a questão do direito, enfim, como também como um problema científico e não só como um problema prático. Essa pergunta é importante, até porque, enfim, nós também discutimos isso enquanto corpo docente e não existe uma só posição sobre a necessidade de um enfrentamento direto da questão de direito e desenvolvimento no projeto de pesquisa. Mas eu diria que eu como, enfim, coordenadora e participante aí do processo seletivo, gostaria de ver no seu projeto de pesquisa não uma pergunta sobre direito em desenvolvimento, porque você está participando de um programa de direito em desenvolvimento. Mas eu quero saber qual é a pergunta na sua área do direito, olhando de uma perspectiva interdisciplinar, o que você quer enfrentar sob essa ótica do direito e desenvolvimento, que não é uma ótica estanque, que tem várias abordagens diferentes, mas que tem alguns diferenciais, principalmente quando eu olho assim, existe um problema que é um problema real, que não é simplesmente um problema de retórica jurídica ou que é um problema simplesmente da forma pela qual se concebe determinado instituto jurídico. Mas é um problema que o operador do direito, o professor, ou a academia do direito enfrenta enquanto problema real. Então, nesse sentido, eu gostaria muito mais de ver qual é a sua preocupação na sua área, olhando a sua área de uma forma interdisciplinar. E não uma pergunta do direito e desenvolvimento para ser aprovado num processo seletivo cuja área de concentração é em direito e desenvolvimento. O processo seletivo, quem participa desse processo seletivo, enquanto examinador, são professores das 2 linhas de pesquisa, das mais diferentes áreas e núcleos de pesquisa. Enfim, então, você não vai ser prejudicado, porque eu, Luciana, com uma formação em ciência política e com um olhar muito mais institucional, não consigo compreender o que você está me colocando como mercado de capitais. Eu vou contar com a participação da Viviane, do Danilo, da Flávia, que estudam isso para olhar o seu problema de pesquisa e avaliar se ele faz sentido a partir dessa nossa problemática.
Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Enfim, vocês estão absolutamente convidados a não só examinarem de uma forma detalhada o manual do candidato, o folder onde tem a apresentação do nosso programa, fazer as perguntas por e-mail ou mesmo por telefone, às vezes é mais difícil, mas, enfim, e tirar as dúvidas. A gente ainda vai ter mais um café com a coordenação esse semestre, e no segundo semestre a gente ainda volta aqui, vocês vão estar recebendo essa divulgação, e eu espero encontrá-los aí durante o processo seletivo. Sejam todos bem-vindos. Obrigada.